Há uma eterna discussão quando o assunto é filantropia. Para ajudar quem precisa, você precisa mostrar que está ajudando? Tem gente que argumenta que sim, que isso estimularia outras pessoas. E também quem acredita que não, que quem se filma ajudando está buscando autopromoção e ainda acaba expondo as pessoas em situação de vulnerabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque um projeto gerou polêmica na semana passada, depois de levar as influenciadoras Natália Valente e Mari Menezes até Angola. A ONG Zuzu for Africa teve as atividades suspensas hoje por, segundo ela mesma, falta de regularização e documentação necessária. Mas por que a polêmica aí com as influenciadoras? Por conta das publicações que as duas fizeram, que foram consideradas apelativas com as imagens de crianças e adolescentes lá do país. E o problema ficou ainda maior depois que o ex-BBB João Pedrosa apontou o quanto muitas pessoas vão até países da África se considerando salvadores e acabam mostrando demais essas pessoas. Para dar uma ideia, a Natália Valente aproveitou a viagem para Angola e, entre uma foto e outra, lá no projeto social, achou de bom tom divulgar um novo modelo da marca de biquínis dela. Isso acompanhado de algumas meninas que nunca haviam ido à praia. Depois da crítica, o João Pedrosa publicou uma reflexão, afirmando que não tinha objetivo aí de atacar nenhuma pessoa específica. E na primeira parte ele diz o quê? Abre aspas, o trabalho voluntário precisa ser feito com contexto político e de maneira crítica e não como ato de salvação. Isso é o imaginário colonial. Não há problema algum em doar, é sobre como expor os problemas. Fecha aspas. O texto completo está nas redes sociais do João e eu acho que o ponderamento dele é extremamente importante, mas ainda gera a pergunta. Se esses influenciadores não pudessem gravar e monetizar em cima dos problemas sociais, eles continuariam a fazer esse trabalho voluntário? 2025, a gente sabe, foi um ano em que se falou muito sobre a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Será que é realmente necessário mostrar essas crianças e esses adolescentes para poder ajudá-los? Será que essas pessoas não estão deixando a vaidade tomar conta delas e estão mais interessadas em se mostrar como salvadores do que realmente ajudar quem precisa? Veja bem, não é criticar quem ajuda. Infelizmente, a realidade do nosso sistema exige que a gente tenha pessoas dispostas a ajudar, mas como confiar em alguém que, por exemplo, publica fotos em uma comunidade angolana pobre e logo depois divulga tigrinho, algo que destrói diariamente famílias aqui no Brasil? O que a gente está questionando é, será que as pessoas que decidem ajudar estão mostrando demais? Expondo demais? Essa discussão, Rick, causou aí um alvoroço nas redes sociais. As pessoas reclamando do posicionamento do João por conta dele ter criticado essa exposição. Mas eu acho que está faltando esse entendimento de que a crítica não é pela ajuda, mas é pela exposição. Eu queria ouvir um pouco, primeiro você, Rick, depois o Richard, para entender, principalmente o Richard depois, porque ele trabalha com influenciadores, então ele deve conhecer gente que faz esse tipo de coisa. Mas, Rick, primeiro, entender um pouco aí o que é que você acha desse tipo de ajuda humanitária. Eu tenho mixed feelings sobre essa situação. Acho que tem umas 2 semanas que a gente comentou um caso parecido, mas nem tanto, que era a Deolane ajudando a moça que foi Exato. atropelada, mas logicamente ela teve que ir lá biscoitar na internet e falar que iria ajudar. E a gente entra naquele debate. Temos que aplaudir a pessoa por estar ajudando, por estar fazendo o seu papel de ser um cidadão consciente, ou a gente tem que martirizar e falar, não, você só está fazendo isso porque tem holofote. Se fosse proibido, você não faria. Se você não tivesse um benefício em troca disso, você não faria. É uma situação muito controversa a gente apontar o dedo e falar, você está errado em apontar, porque querendo ou não, a pessoa está ajudando. De uma forma controversa, logicamente pensando no quão bom isso vai ser para a imagem, para a construção de uma persona, no quanto isso vai ser agradável para marcas, até mesmo para negociação de futuras parcerias. Mas é uma situação difícil, que a gente fala, não, se eu falar aqui, não, é um absurdo, não devia, eu posso estar contribuindo com que pessoas que precisem parem de receber ajuda. É uma situação muito delicada porque os desdobramentos, todos eles, são muito puxados. Tem tantas pessoas que são péssimos exemplos de influencers, já cansamos de debater isso aqui também, que acabam repercutindo por coisas tenebrosas, que eu fico com essa dúvida de vale a pena criticar alguém que está ajudando, ainda que de uma forma tenebrosa, usando crianças para fazer jabá de biquíni,
mas que pelo menos está colaborando de alguma forma com a vida dessas pessoas? Eu acho que realmente é muito mais uma discussão e trazer essa discussão do que necessariamente apontar dedos. Mas, no caso, Richard, você que trabalha também como um influenciador, tem contato com essas pessoas, eu queria ver uma opinião mais de quem está dentro desse universo. Você sente que há sim uma filantropia natural nessas pessoas? Ou, de fato, pelo universo que você vive, sei que você se exponha demais, mas se não houvesse de fato o retorno para essas pessoas, elas ajudariam ainda dessa forma? Olha, Rafa, infelizmente, eu acredito que não, tá? É, eu, eu acho que a influência, quando ela é praticada da maneira correta, que é a influência responsável, que de fato não é a Bangu, assim, tipo, vamos lá, as coisas não são assim. Existem processos, existem passos a serem dados, existem entendimentos pré-ação, para de fato se tornar uma ação que vá, de fato, ajudar. E como a gente tem um exemplo aí claro, no meio desse vlog, digamos assim, com as crianças e tudo, teve uma publicidade para a marca. Se a pessoa está sei lá, em uma viagem exclusivamente para ajudar, para entender o que acontece com aquelas pessoas, para mergulhar nesse universo e, de fato, conseguir entender como ajudar. Cara, você organiza a sua agenda, organiza aí com seus parceiros, organiza outras maneiras, outras ações para divulgar o seu trabalho. E assim, o que mais me pega realmente é a questão do tigrinho, assim, porque é, é uma influência responsável praticada ali na hora, mas que de fato o engajamento deve estar torando lá em cima e, enfim, muitas pessoas, muitas pessoas do lado eu até esqueci o nome das influenciadoras, é, enquanto não se tem um penso antes, assim, eu até tenho um exemplo próximo, assim, que é com a Ellen Milgrau, que ela faz um trabalho de Limpeza de com casas, limpeza de acumuladores. casa, com acumuladores e tal. Cara, ela tem um cuidado Não de expor. preservar a imagem dessas pessoas que muitas vezes, que na maior parte das vezes, né, estão ali em extrema situação de vulnerabilidade. Muitas vezes também essas pessoas com filhos e tal. E você nunca viu ali o rosto de uma criança, nunca aconteceu. E até assim, eu que sou próximo dela, que daí ela às vezes publica algumas coisas ali no Close Friends, tipo, pra galera que de fato ele tem como conseguir ajudar, talvez, ou com dinheiro, ou também compartilhando, até no Close Friends, que é um espaço Reservado. mais reservado, tinha ali a tarja na cara das crianças, a tarja na cara das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, para mim, assim, é muito nítido quando existe ali uma causa que, de fato, a pessoa está indo de coração e entregue a fazer essa influência responsável. E, cara, se for pensar, as influenciadoras poderiam ter ido lá, ter feito tudo, ter montado um dossiê à la Felca, assim, o que ele fez no YouTube, e depois ter trazido para cá, e depois ter desdobrado em formatos, em diferentes plataformas. Mas não, realmente foi tipo, não. Até acredito muito numa questão que a gente fala, que é métricas da vaidade. Assim, eu senti muito que foi tipo, nossa, olha só, teve até aqui que chorou assim, é porque eu faço dieta e aqui não tem ninguém pra. Tipo, gente, eu fico meio sem palavras, assim, analisando a situação e comparando com outras pessoas que eu tenho mais acesso, que eu tenho mais contato, e que, de fato, tipo, realmente estão fazendo a roda girar
para coisas boas acontecerem, para salvar pessoas, para espalhar essa roda de caridade, de boas ações, assim. Então, realmente, assim, ao meu olhar, eu vejo uma boa de uma surfada aí em cima da vulnerabilidade enfim, de outros recortes da sociedade. É isso, e de novo, né, reforçando, aqui não é uma crítica a quem ajuda. Infelizmente, tem muita gente em muitos lugares precisando de ajuda. É uma crítica, na verdade, a gente está incitando uma discussão para saber se essa exposição ela é demais e se realmente essas pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade precisam ser expostas para que haja esse engajamento. Eu acho que dá, por exemplo, elas fazerem toda essa viagem aí sem expor o rosto de ninguém, mas é uma opinião pessoal, estou trazendo aqui para a gente poder discutir e que ótimo que a gente trouxe as nossas visões, que ótimo que a gente pode conversar, né? Eu acho que nós três, eu não sei se vocês tomam uma cervejinha, mas eu acho que nós três nos daríamos muito bem tomando uma cervejinha num bar. Então, quando vocês vierem a Brasília, o Richard deve vir mês que vem, o Rick, quando quiser, também está convidado. E avisem a data, daí a gente combina de fazer o programa todo mundo junto. Com certeza, aqui ó, no estúdiozinho, tá tudo montado no estúdio, o estúdio Eles tá, me minha barraram gente? da festinha em São Paulo que teve, foi o quê? Novembro ou outubro? Outubro que eu fui lá. E não me chamaram, e olha que eu me ofereci. Gente, obrigado por participar aqui comigo. Beijo pra vocês. Rick, valeu pela tua participação, querido. Beijo, até quinta. Richard, beijão, querido. Até quinta-feira. Quinta-feira vamos ter você também. Isso, beijo, Rafa, beijo, Rick. Obrigado aí pela oportunidade. Sempre uma delícia estar aqui com vocês. Beijão. E o convite de sempre que eu faço, que é você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Metrópolis Entretenimento, para ficar sabendo de tudo que você gosta, né? Que é o quê? Novela, celebridade, filmes, séries, só assunto bom, só assunto legal, curadoria do Metrópolis. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã eu tô de volta às 18h30. Tchau!